Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Para você que está chegando agora no Juridicast, saiba que esse é um programa produzido pela Javali, agência especializada em marketing e negócios jurídicos. E no episódio de hoje, vamos explorar um tema que nossos ouvintes nos demandam bastante, que é como fazer networking de forma diferente. E isso porque no mundo hiperconectado em que vivemos, fazer networking nunca foi tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. Hoje nos conectamos com milhares de pessoas em um clique, mas transformar essas conexões em relações reais e estratégias continua sendo um grande desafio. Afinal, como construir conexões que realmente funcionam na era digital? Para responder essa pergunta, recebo hoje no Juridicast o Leandro Vieira, que é fundador e CEO do Administradores.com, um dos portais de negócios mais relevantes e tradicionais do Brasil. Leandro, seja bem-vindo ao Juridicast. Ô, Leandro, meu xará, cara, que honra estar por aqui. Acompanho o teu trabalho, admiro demais e que bacana falar com uma audiência, né, que de certa forma eu também sou colega, também tenho uma familiaridade que eu sou formado em Direito, embora tenha seguido toda a minha carreira na área de administração e negócios. Então vai ser um prazer falar contigo aqui hoje. Prazer é meu também, Leandro. Eu acompanho o Administradores.com também há um bom tempo, né? Como estava comentando contigo antes do início da gravação, como acompanho desde o início. Então que bom tê-lo aqui. E, Leandro, meu xará, pra gente começar, como você vê a evolução do networking nos últimos 10 anos e quais foram as maiores mudanças trazidas pela tecnologia? Bom, vamos lá. Há cerca de 10 anos, a gente pode pontuar que os eventos eram a maior fonte, né, de networking. Então, você ir para os eventos de negócios, eventos no seu ramo de atuação, isso era algo obrigatório. E se a pessoa não estivesse lá, ela estava fora. Vamos lá, vamos pontuar. 10 anos não é tanto tempo assim. Com certeza. Então, a gente já tinha LinkedIn, já tínhamos redes sociais, já tínhamos toda essa parafernália que a gente tem hoje, embora acredito que a nossa geração naquela época não fosse tão digital quanto a de hoje em dia. Então, é importante pontuar isso. Então, assim, havia oportunidades de networking no digital, sem dúvida. Eu, por exemplo, sou, apesar dos meus cabelos brancos, o meu DNA é essencialmente digital, porque eu comecei o Administradores lá nos anos 2000, ali no comecinho dos anos 2000, quando a internet ainda estava engateando, né, no Brasil. E eu tirei muito proveito disso, né, daquela efervescência ali inicial da internet. Mas, assim, eu observo que nem todas as pessoas tiravam proveito disso. Então, acho que houve toda uma migração para o digital da sociedade como um todo. Eu venho de uma época, né, que eu usava a internet e eu era meio que um alienígena, assim, era visto pelas pessoas da minha cidade, né, como até chamavam a gente que usava a internet de forma pejorativa de internerds, né, que era uma coisa só dos nerds e tal, que estavam descobrindo aquilo ali. Então, assim, parte dessa geração não soube tirar muito proveito, né, das oportunidades de networking que eu já estava, assim, fazendo uso delas, né. Mas aí eu acredito que veio toda essa mudança, as pessoas migraram para o digital, a vida passou a ser digital, as pessoas passaram a expor a sua vida nas redes sociais e tudo mais, e naturalmente passaram também a enxergar essas possibilidades de networking, né, fazendo uso dessas ferramentas, dessas plataformas digitais. Então, acredito que a principal mudança foi essa. Tivemos uma pandemia aí no meio também que acelerou, né, esse processo, mas também, né, houve também a pandemia, no sentido todo mundo foi para o digital, quando acabou a pandemia ninguém aguentava mais o digital. Então, houve um grande retorno dos eventos presenciais, uma demanda, né, por contato presencial e tudo mais. Então, acho que hoje em dia, sim, existe um híbrido, né? Você utiliza muito a internet para fazer conexões, mas essas conexões também acabam, né, se aprofundando ou se consolidando e concretizando no presencial. E, Leandro, você mencionou bastante aqui a questão da pandemia, né? Com o trabalho remoto e a redução dos encontros casuais, presenciais, né? Como criar networking sem parecer forçado ou oportunista? E eu pergunto isso porque hoje me parece que a gente tende a refletir mais se a gente vai topar fazer um café ou um almoço presencial, né? Porque hoje o custo de deslocamento ele ficou mais evidente, né? Ele sempre existiu, mas ele fica mais evidente, né? E assim, não só a questão do custo, né, desse deslocamento, mas os nossos hábitos mudaram, né? Então, hoje em dia, se o seu telefone toca, você acha ruim, você não sabe nem quem é, mas assim, eu não sei se tu tem essa sensação de, meu Deus, tá tocando aqui o celular. Eu tenho. Então, por quê? Porque nós viramos, né, totalmente digitais nesse sentido. A gente quer resolver tudo, enfim, né, nessa forma como a gente está conversando aqui agora e tudo mais. Então, eu noto muito isso, né, que os hábitos mudaram bastante e como não parecer, a tua pergunta, né, como não parecer oportunista ou utilitarista, né, quando a gente vai fazer networking. Tem um livro do Adam Grant que eu gosto muito que se chama Dar e Receber e ele faz essa distinção entre as pessoas, né, os doadores e os tomadores e eu concordo muito com isso. Existem
existem pessoas que são genuinamente doadoras, as pessoas que se doam, que fazem conexões sem esperar o que vão ganhar em troca. E assim, eu sou esse tipo de pessoa, isso sem dúvida, sempre fui esse tipo de pessoa. E existe aquele outro tipo de pessoa não, que ele só vai fazer alguma coisa se ele enxerga algum ganho, né, em troca. É transacional, né, Leandro? Transacional, exatamente. Ótima palavra aqui para resumir isso. Então, assim, essas pessoas, quando vão fazer network, eu acho que elas não têm muito sucesso, né, nessas relações, toma lá da cá, eu faço isso se você me fizer aquilo. Lógico que o mundo está cheio delas e lógico que o mundo também está cheio das pessoas doadoras. Eu acredito que essas pessoas doadoras, elas criam, e isso eu estou falando de uma crença minha, não é só um eco do livro do Adam Grant, eu acho que essas pessoas, elas criam todo um ambiente, um círculo positivo de coisas que acabam de alguma forma voltando para elas. Então, assim, no momento que eu me dou aqui, lá na frente isso aí acaba retornando para mim de alguma forma. Alguém vai me apresentar para alguém vai dizer, pô, o Leandro é um cara super gente fina, ele fez isso ou faz aquilo e tudo mais, e acaba retornando. Então, assim, vai ter muita gente que se enquadra aqui nos tomadores e vai dizer, porra, eu vou adotar essa estratégia do Leandro, eu vou ser um doador. Mas não é isso, cara, não é isso, entende? Não é você passar a ser uma pessoa com esse espírito, é você realmente se transformar, parar de pensar o que você vai ganhar em fazer uma conexão ou fazer algo por alguém, porque networking é, antes de tudo, você gerar valor para outras pessoas e não tirar valor delas, né? E isso eu tô vivendo muito na prática, liderando, né, também uma comunidade networking fortíssima, nasceu há 2 meses, mas nasceu bombástica aqui, que é o empreendedores.com.br, né, o nosso novo projeto de networking, e eu vejo muito isso, esse comportamento. Então, assim, procuro muito criar e fomentar dentro dessa comunidade esse espírito, né, exatamente de pessoas se ajudando, e naturalmente os negócios eles vão acontecendo porque as pessoas estão criando ali um relacionamento. E eu enxergo muito mais esse networking, né, o que a gente está criando por aqui, é a mesma experiência da sala de aula. Quando você vai na sala de aula, quando você vai começar um curso, tá? Você não conhece ninguém, seu primeiro dia de aula, aí o que acontece? Você chega ali no primeiro dia, não fala com ninguém, ou fala com a pessoa que está do seu lado, você está muito travado. Isso acontece muito quando a gente vai num evento de networking, né? Você não conhece ninguém, aí fala com um, com outro, né? Vê se tem ali alguma afinidade e constrói ali uma relação, né? Você não vai conhecer todas as 500 pessoas do evento, você vai conhecer uma ou duas, talvez, né? E quando você está num grupo, né, como esse que convive diariamente, naturalmente você vai criar relações, é como a turma da escola, é como a turma da faculdade, né? Nos primeiros dias, todo mundo está se conhecendo, mas depois passa a se conhecer e as coisas fluem, né, com muito mais naturalidade. Então é isso que a gente está criando por aqui e com esse espírito, né? Vamos se ajudar, vamos ajudar um ao outro, cada um com a sua experiência, cada um com a sua bagagem, né? E isso acaba proporcionando trocas que são muito ricas, né? E que acaba ajudando todo mundo, né? No fim das contas. Muito bacana. E você acredita, Leandro, que o excesso de conexões no digital está tornando mais difícil criar vínculos reais, né? Como lidar com isso? Sem dúvida. Porque o que acontece? As pessoas também confundem, né? Vamos lá, fazer conexões com... Se eu fizer milhares de conexões, eu vou ter mais sucesso no meu objetivo de vender, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas não é o que acontece na prática, né? Porque para construir uma relação de fato, você tem que se concentrar naquela pessoa. Então não adianta se você sair distribuindo convites ali no LinkedIn, adiciona um, adiciona outro, porque você não vai ter tempo, né, para nutrir, né, essas relações. Para nutrir, exatamente, que é fundamental. Então acho que assim, é uma relação por vez, você prestar atenção naquela pessoa, conversar, lembrar dela, né? Então, porque não adianta, se você conhece milhares de pessoas, você não conhece nenhuma direito, né? Então, isso é muito importante. Acho que o digital, não que ele atrapalhe, é porque a gente faz um mau uso disso, porque eu acho que proporciona muitas oportunidades, muitas que a gente não tinha antigamente. Então, de você se conectar com as pessoas que você quer se conectar, que você sempre sonhou em conhecer, sei lá, o presidente de uma empresa ou fulano de tal, ele tá ali ao alcance de um clique. Não quer dizer que simplesmente você mandar um convite para essa pessoa que ela vai aceitar ali, né, aquela conexão e vai fazer uma amizade com você. Então, por isso que é importante, né, é você saber o que você pode gerar de valor para outras pessoas, né, antes de querer extrair algum valor delas. E Leandro, você mencionou, né, que hoje é possível se adicionar um CEO de uma grande empresa no LinkedIn, por exemplo, e é comum, né, eventualmente alguém querendo se aproximar de uma outra pessoa, adiciona, a pessoa aceita. E aí a dúvida que fica é como é que eu saio dessa conexão online pro presencial, né? Já mando um convite, ela aceita, eu já mando automaticamente um convite para uma reunião, para tomar um café?
Não, eu acho que isso não acontece. Ninguém tem esse nível de abertura, né? Acho que as pessoas têm um certo distanciamento, enfim, não sabe quem é que está do outro lado. Eu acho isso. Você tem que saber o que você pode gerar de valor para aquela pessoa. Então, se eu vou adicionar, eu já fiz isso várias vezes, inúmeras vezes, né? Vou adicionar aqui um presidente de empresa, eu vou adicionar com algum motivo, algum valor que eu vou gerar para ele. Então, por exemplo, eu estou aqui agora, o pessoal está só nos escutando, né? Mas eu estou aqui no estúdio do nosso Café com ADM, também é um podcast. Ok. E você sabe disso porque o Juridicast é um podcast conhecidíssimo, né? Uma referência no ramo jurídico. Então, você tem como gerar valor para as pessoas que você convida para o podcast, mesmo que você não conheça essas pessoas. Sim. Então, assim, olha, eu sou aqui o host do Juridicast, nossa audiência é assim, assim, assado e tal. Então, eu quero muito te convidar para contar o seu case e tal no nosso podcast. Pronto, tá feito. Você tá gerando valor para aquela pessoa, você não tá só extraindo o valor dela, né? Então, normalmente, quando eu faço um convite desse tipo, é mostrando, tem isso, isso e aquilo, né, que eu posso fazer por você, então vamos nos conectar? Sim. Aí pronto, aí dá match, né? Interessante. E você mencionou no começo do nosso episódio, né, que no mundo físico, eventos e associações sempre foram pontos de networking e continuam sendo. Mas no digital, quais espaços desempenham esse papel? Como assim? Você está falando... O que eu posso fazer de network no mundo digital, além de adicionar uma pessoa no LinkedIn, por exemplo? Vamos lá. Então, no digital você tem que trazer, né, essa conversa. Por mais que você não vá encontrar com essa pessoa no presencial, vamos fazer um exemplo aqui, só para a audiência aqui saber onde é que cada um de nós está aqui, tá? Você está em São Paulo, eu estou em João Pessoa, na Paraíba. Perfeito. E a gente está aqui tendo uma ótima conversa, estamos aqui trocando ideias e tal, tudo mais. Então, no digital, né, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai se conectar com essa pessoa, você vai marcar uma call ali com ela, enfim, vocês vão se conhecer. Por mais que esse encontro presencial talvez nunca aconteça, né? Eu quero muito te conhecer pessoalmente aí, Xará, mas a gente está aqui tendo essa... Tem uma distância física grande, né? Exato. 2.000 quilômetros de distância. Mas veja, isso aqui que você criou é uma máquina de networking, né? Então, assim, sim, a gente está se aproximando naturalmente na conversa e tudo mais. E lógico que nós vamos fazer mais coisas juntos depois desse podcast. Entendeu? Então, assim, uma conversa é fundamental, né? Ter uma conversa com a pessoa, e aí você vai se aproximando. Então, muitas das pessoas que fazem parte da minha rede de contatos, eu não conhecia antes, por exemplo, né, de ter conversado com elas no meu próprio podcast. Então, produzir conteúdo como um podcast, né, que hoje é um formato de conteúdo bastante difundido, é uma forma de fazer networking, Leandro? Total. Um podcast não é uma forma, ele é uma máquina de fazer networking. Por quê? É uma máquina. Todas as semanas eu converso com alguém, sei lá, eu já fiz mais de 400 entrevistas aqui no Café com ADM, tá? E assim, eu vou te dizer que eu acho que eu não conhecia, sei lá, 70% talvez, uns 30% eram de pessoas conhecidas e 70% acabaram vindo dessa construção, dessa jornada. E desses 70%, eu não vou dizer que eu me tornei próximo de todos, mas de uns 80%, 90% não, já seria muito. Eu me tornei bastante próximo. Por quê? Porque tinha afinidade, porque tinha outras coisas, né, que favoreciam ali uma aproximação. Então, assim, um podcast, o produzir conteúdo é uma máquina, cara. Você vai conhecer pessoas que, enfim, que você não conheceria de outra forma se não fosse, né, essa geração de conteúdo. E mesmo, né, você que ainda é advogado de formação, mesmo no meio jurídico, né, se eu sou aqui um escritório... Eu não fiz OAB, senão a galera vai dizer, não fez OAB, então não é advogado. Não, você é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Mas vamos lá, Leandro, no meio jurídico, né, que, enfim, os escritórios produzem muito conteúdo, né, naturalmente no formato textual, que é o mais comum, né, e natural. Mas como é que eu envolvo o cliente de um escritório de advocacia empresarial, por exemplo, no conteúdo de um eventual podcast do escritório? É possível? Claro, cara, claro. Eu acho que, assim, vamos lá. Tudo que você faz dentro de uma empresa, tudo, né, especialmente no escritório, né, de advocacia, é uma produção de conteúdo. Sim. Se você tem uma reunião com o seu time, que você possa abrir aquilo ali para o público, é também uma produção de conteúdo interessantíssima. Então, assim, muito do que a gente vive na nossa vida é uma produção de conteúdo constante que a gente perde aí, né, quase que 100% desses conteúdos que a gente gera no nosso dia a dia, tá? Então,
Então, isso só para pontuar para as pessoas verem. Não, eu preciso parar para fazer o conteúdo. Às vezes, tu já tem na tua própria rotina uma produção de conteúdo. Eu vejo alguns médicos fazendo isso também muito bem no digital. Então, quando chega algum cliente, o cliente, posso gravar aqui a nossa consulta, alguma coisa nesse sentido, e o cara deixa e gera ali um conteúdo que é interessante ali para as pessoas. E no meio jurídico também, da mesma forma. Eu acho que tem várias conversas, né, entre o advogado, o seu cliente e tal, que daria ali um ótimo conteúdo, né, e poderia se transformar ou num podcast, ou em pílulas ali, sei lá, contar aquele case num vídeo de YouTube, algum Reels para Instagram, né, alguma coisa mais curta, enfim. Um escritório, ele tem histórias fantásticas aí para contar diariamente, aí, sem dúvida. Com certeza, que vai muito além de publicação de leis, que são importantes, né, mas Exato. Tem que sair um pouco do padrão, né? Evidente Exato. que do direito, né, Xará, tem um desafio que a gente tem o sigilo, né? Tem muitas situações que é discutido entre o advogado e o cliente que, obviamente, são sobre sigilo, são estratégicas, mas nem tudo tá sobre sigilo, né? Algumas coisas, eventualmente, certamente dá pra pensar. E aproveitando, né, que eu falei de sair um pouco do padrão, você consegue enxergar formas inusitadas ou ainda menos convencionais, além das que a gente já discutiu aqui, de se conectar profissionalmente hoje em dia? Cara, sim, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tá. Primeira coisa, né? A pessoa, ela tem que sair um pouco da sua zona de conforto com relação a isso. E eu vou tirar aqui o meu próprio exemplo, vou me colocar aqui como exemplo disso, porque eu tô falando de network aqui em um podcast, sendo que eu detesto eventos de networking, eu detesto badalações, detesto, sei lá, cara, casamento, essa coisa toda da vida social. Eu sou muito caseiro e eu não gosto dessas coisas. Então, assim, parece que eu não sou nem o cara ideal aqui para estar falando de network, mas mesmo assim eu construí uma rede de contatos muito forte, tá? Então, assim, primeira coisa, não precisa que o cara seja o simpaticão, extrovertidão e tal, que tá em tudo, não precisa. Isso é um clichê, né? É o clichê do networking, né? E você não precisa seguir esse clichê, tá? Você tem que estar aberto a se conectar com pessoas. Teve uma pessoa que está no meu grupo de networking agora, que é um dos empresários mais respeitados, né, do Brasil. É um cara, que ele tem uma habilidade de ver o futuro do trabalho, o futuro das relações, que poucas pessoas têm. O nome desse cara é Walter Longo. Com certeza, da ex-editora Abril, né? Um dos maiores pensadores, né? Olha aí. O Leandro, do mundo digital. Eu admiro, e todos os livros do Walter Longo são incríveis, né? Que falam sobre o futuro do mundo, né? Nem do trabalho, exatamente, né? Da sociedade e tudo, né? E o Walter Longo, veja só, já esteve no meu podcast, a gente faz parte, assim, do mesmo meio, tal, tudo mais, mas eu não conhecia ele dessa forma, não foi convidando ele pro meu podcast, nem adicionando ele no LinkedIn. Eu estava em um hotel em São Paulo, na recepção, e estava lá o seu Walter Longo, né, na fila do hotel. Cara, normalmente as pessoas dizem, é o cara ali, o Walter Longo, do Aprendiz e tal, tudo mais, e não fazem nada. O que eu fiz? Fui lá, me apresentei, Walter Longo, eu sou Leandro Vieira, sou do administradores.com, isso, aquilo, tal, não sei o quê. E pronto, aí a gente se conheceu, foi super simpático, tudo mais, e eu aproveitei que eu estava, naquela época a gente tinha uma revista impressa aqui no Administradores. Aí disse, tava cheio, minha mala cheia de revista para dar para as agências e tal, tudo mais. Eu disse, eu vou mandar aqui uma coleção aqui pro quarto do Walter Longo. Fui na recepção, eu disse, entregar aqui pro Walter Longo. E pronto. E foi assim que eu conheci o Walter Longo. Então, assim, é uma forma convencional? Não é. Então, assim, muitas vezes você tá num ambiente... E você gerou valor para ele, né? Você entregou exatamente. As suas revistas, né? Que era um trabalho ali, que tinha uma curadoria, enfim. Toda uma qualidade editorial. Exato. Aí depois, sim, fiz aí uma conexão com ele através de um LinkedIn, não lembro como é que foi. E aí a gente ficou em contato desde então. Então, assim, você tem que sair da zona de conforto. Então, essa timidez que nos trava, muitas vezes, de dar esse passo, né? Você tem que vencer, tá? Existem outras formas, sem dúvida, né? Não convencionais de fazer network. Então, essa aí é uma delas, né? Você tá aberto a fazer essa... Vou dar outro exemplo, tá? Tem um cara que eu conheço que se chama Luiz Câmara. Esse cara, ele é fundador da rede de escolas de oratória Vox2U, tá? Anota aí esse nome. Em 2023, eu ia viajar com a minha família, estava viajando com a minha família para os Estados Unidos. Tive que dormir uma noite com a família em Recife, né, para pegar o voo no dia seguinte. Às 11h30 da noite, eu me dei conta que eu tinha esquecido. Era uma espécie de uma pasta que eu levava com todos os documentos e tal, né, com o passaporte, minha carteira, estava tudo lá. Não ia embarcar. Exatamente, esqueci no carro e era um hotel com manobrista, aquela coisa toda. Quando eu falei assim, meu Deus do céu, deu aquele frio na barriga, né, 11h30. Esqueci os negócios no
do carro. Aí disse, desce, meu Deus, vamos pegar, vamos. Tinha carteira, tinha dólar, tinha tudo lá, né, nesse negócio. E aí eu desço lá no hotel e tive que pedir pro manobrista para pegar o carro para poder ver se as coisas estavam dentro, né? Nisso tem uma pessoa olhando assim no mar ali, na frente da praia de Boa Viagem, só olhando o mar, assim, contemplando ali e tal, quase meia-noite. Eu disse, eu conheço esse cara, era o Luiz Câmara. Eu já tinha conhecido o Luiz, assim, no evento, apertei a mão dele e tal, tudo mais. Aí eu disse, lembrei na hora, disse, Luiz, Leandro e tal, como é que tá? E aí a gente se encontrou, ficamos conversando ali enquanto o carro não vinha. A carteira tava no carro, viu, galera? Só pra deixar claro aqui. Mas o interessante... Bom, a viagem seguiu, né? Isso. O interessante dessa história foi o encontro com o Luiz e aproveitei aquele tempo ali pra botar aquela conversa em dia, tal, tudo mais, vamos nos conectar de novo, tudo mais. Pois o Luiz fechou várias parcerias aqui com a gente, né, ao longo de 2024, até que eu conheci o Otaviano Costa, né? Conhecendo o Otaviano Costa, conversando com o Otaviano, tal, um dia, e a gente combinando, vamos ver se a gente faz alguma coisa juntos, vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu pensando, cara, o que a gente tá inventando aqui de fazer alguma coisa juntos aqui? Já existe a Vox2U, né? Aí eu falei pro Otaviano, tem um cara que criou aqui a Vox2U, tal, isso aqui é a tua cara. Eles, meu Deus do céu, Vox2U, escola de oratória, isso foi feito pra mim, tal, o Otaviano. Juntei os dois, apresentei, se tornaram sócios. Aí eu fico pensando assim, como é que pode? Eu encontrei um cara quase meia-noite na frente de um hotel, aí parei para conversar. Numa situação não muito favorável, você estava preocupado ali, né? Exatamente, preocupado, angustiado ali e tal, mas mesmo assim parei para fazer, assim, o dever de casa quando o assunto é network, é dar atenção, é conversar se conectar, né, de maneira genuína, né, Leandro? Exatamente, né? Eu não tava pensando, agora eu vou vender alguma coisa. Não era isso, cara, não era, entendeu? Era simplesmente, fazer uma conexão com um cara que eu sabia, né, que gera valor, enfim, né, com seus negócios e tudo mais, e que é uma coisa positiva. Então, assim, é sair dessa zona de conforto, tá? Você tem várias possibilidades, oportunidades de fazer isso no seu dia a dia, muitas vezes você não aproveita, porque, não vou falar, olha lá, tá lá aquele cara, deixa eu virar aqui pra ele não falar comigo, pronto. E aí você perde qualquer oportunidade, né, qualquer história que venha se desenvolver se você tivesse agido de outra forma. E você mencionou agora há pouco, né, sobre a questão dos eventos de networking, né, e eu vejo que um dos problemas, né, dos eventos de networking é que, normalmente, em muitos desses eventos, todo mundo quer vender, mas ninguém quer comprar, né? E aí é onde que fica um evento que tem pouca troca, né? Porque todo mundo só tem um único objetivo, né? Ninguém tá querendo ajudar o outro, tá todo mundo pensando em atingir os próprios objetivos, né? Por isso que muitos desses eventos são ineficazes, não tô dizendo que são todos, né? São ineficazes e desgastantes, né? Acaba que o evento, você transporta pro mundo físico, presencial, uma prática que é muito comum no digital, que é essa prospecção, né? A prospecção desenfreada. Então, assim, a gente falou aqui de LinkedIn. Cara, LinkedIn por e-mail também eu recebo, dezenas de e-mails por dia que são no mesmo formato. Olá, Leandro. Eu sei que você porque isso tá assim no LinkedIn, tá, turma? Lá tá lá assim, fundador e CEO do administradores.com, alguma coisa assim, é o meu cargo, né? Olá, Leandro, eu sei que você é fundador e CEO do administradores.com, sei que deve ser muito difícil para você, blá, 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 e vem ali com a história ali de um produto milagroso ali para mim. E parece que os eventos, né, também as pessoas vão com essa mesma pegada de SDR, de prospecção a todo custo, né? E acaba que não acontece, né? Porque se tá todo mundo com esse objetivo, vai ficar um SDR tentando vender o produto pro outro. Pro outro SDR, que também tá lá para vender. Exatamente. E, Leandro, você mencionou também sobre uma comunidade que você criou aí, né, no Administradores. E eu queria explorar um pouco esse tema, né? Como é que você enxerga o papel da comunidade no networking, né? Grupos fechados, né, como masterminds, clubes de negócios, são o futuro do networking? Cara, eu acho um formato fantástico. Eu tive experiência em alguns grupos desse tipo, né? Alguns de marketing digital. A troca é maravilhosa. São pessoas exatamente que já entram com esse espírito. Lógico que eu quero aprender mais, né? Ter dicas aqui pro meu negócio, tal, tudo mais. Mas eu também contribuo com o que eu sei, com as coisas que eu tô fazendo, que dão certo e tal, tudo mais. Então esse é o espírito de um mastermind. Então, assim, eu gosto muito do formato de mastermind porque as pessoas já estão ali com esse espírito, naturalmente com esse espírito, tá? E se isso é o futuro do network, não vou dizer que é o futuro, mas é uma forma muito legal, né, de se construir ótimos relacionamentos, né, de se gerar valor e também, de certa forma, extrair valor daquilo ali, porque é um grupo, geralmente, né, com pessoas que têm experiências diferentes e tudo mais, uma contribui com a outra, uma aponta ali
seu conhecimento, a sua experiência para os outros, né? Isso é uma coisa muito positiva. É praticamente aqui o ideal de inteligência coletiva, né? Do nosso Pierre Levy. Enfim, então a gente criou aqui também a nossa. Eu acho que foi até uma coisa muito tardia, né? Pelo tempo de estrada que a gente tem. São já 25 anos e 2 meses atrás foi que eu comecei a refletir sobre o poder das relações. Aí teve essa história com o Otaviano e com o Luiz e outras conexões que eu tinha feito ponte ali e tal. Eu disse, cara, vamos abrir isso aí para mais pessoas, né? Proporcionar que mais pessoas possam se encontrar, fazer negócio e tal, tudo mais. Aí que veio o estalo, né, para criar o Empreendedores, né? O empreendedores.com.br. E aí a surpresa disso tudo foi que eu comecei a abrir o bico ali, assim, falava num grupo, alguma coisa, né, que eu faço parte, e aí começou a vir muita gente, assim, peso pesado, falar comigo. Um deles foi o Semenzato, né? Disse, Leandro, o que é isso que tu tá inventando aí? Me ligou. Aí fala Semenzato e tal, eu contei o que era, disse, eu quero fazer parte. Aí quando veio o Semenzato, aí veio a Carol Pfeiffer, a Cris Arcangeli, tá praticamente com a metade do elenco aqui do Shark Tank tá lá dentro, Ricardo Amorim, então as pessoas foram percebendo esse propósito, se identificando com esse propósito, querendo fazer parte. Então hoje nós já temos em 2 meses aí 2 grupos, né? Esse que eu estou falando aqui é o Clube Black, que é o nosso mais avançado. Esse clube aí está chegando em umas 80 pessoas já. E só a galera, assim, gente boa e tudo mais, com esse espírito, né? Gerando valor, né? E ajudando um ao outro e tal. E, lógico, né? Acaba gerando negócios por consequência, mas não é, acho que não é a finalidade, não. No objetivo final, é meio, não, né? Não é o objetivo. Esse é o ponto. Exatamente. E, Leandro, pra gente ir fechando aqui o nosso episódio, né? Pra quem pretende melhorar a sua rede de contatos aí ao longo do ano, né? E tem dificuldade, eventualmente, de fazer networking por uma série de motivos, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo, mas o passo mais estratégico? Não, eu acho positivo quando você já tem algumas estruturas prontas que favorecem isso. Tá. Né? Então, assim, sem querer ficar puxando a sardinha aqui, dizendo, empreendedores. Tem empreendedores, é uma ótima alternativa. Tem grupos locais de networking que também, né, fazem um ótimo trabalho. Tem um Lead, né, que tem várias capitais, tem BNI, enfim, tem vários grupos, né, de networking que se dedicam a isso, já nasceram como grupos com programação de eventos. Câmaras de comércio, né? Câmaras de comércio, eu fui membro também da Anshan, e tudo isso vai favorecendo, né, você fazer parte desses grupos. Não precisa ser só de um grupo, né, você pode fazer parte mais de um. Então, por exemplo, né, eu tenho o grupo nosso aqui que é de empresários, mas fazia parte aqui de um grupo que era de marketing digital também, que é outra área que é fundamental aqui para o nosso negócio, né? Então, tinha aquelas trocas ali em torno desse tema. Então, acho que é positivo você fazer parte, assim, de alguns grupos específicos, né, que já favorecem naturalmente essa troca. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você também tem que estar visível, né, que eu acho importante. É trabalhar bem em redes sociais, eu acho que é interessante de uma forma profissional, não só a sua rede. Tem pessoas que mesclam as duas coisas, né? A sua vida profissional com a pessoal é tudo uma coisa só, tá tudo no mesmo perfil. Se você não tem o estômago para isso, tem um perfil profissional, tem o seu perfil pessoal, enfim, trabalhar bem ali o seu perfil profissional, gerando valor também para as pessoas que te acompanham, gera um conteúdo, suas próprias reflexões e tal, isso é também muito positivo. Escrever artigos foi uma coisa que fez parte aí da minha trajetória também, então desde cedo, lógico, comecei criando aqui o Administradores e a produção de conteúdo sempre foi aqui a minha praia, né? E eu sempre pude perceber o poder disso. Escrevia um artigo, publicava, por exemplo, no Administradores, recebia o feedback de várias pessoas, acabam entrando em contato e tudo mais, as pessoas vão atrás de você por conta de um conteúdo que você desenvolveu. Então, muitas vezes você está lá, o seu perfil no LinkedIn, e as pessoas vão te adicionar porque algum conteúdo seu chegou naquela pessoa, não necessariamente no LinkedIn, através de outras redes e tudo mais, e foi interessante. Então, a produção de conteúdo é uma coisa muito, muito positiva nesse sentido. E, por fim, é isso, cara, e também está sempre aberto, né? Eu acho que é um princípio, tem o Ray Dalio, né? Lembra dos princípios dele lá? O livro dele se chama Princípios, e um dos princípios dele é de estar totalmente aberto, e eu sou uma pessoa totalmente aberta. Então, assim, eu sempre gosto de conversar, sempre gosto de escutar, conhecer pessoas, e pronto. E aí, naturalmente, assim, as coisas vão acontecendo. Se você é uma pessoa que é fechada, que, enfim, não quer conhecer gente, não quer conhecer ideias novas e tudo mais, é mais difícil que essas coisas aconteçam, né? Com certeza. Muito bom, Leandro. Nosso papo tá excelente.
gente, mas a gente vai chegando ao fim do Juridicast e eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Parece o final dos programas, né, de auditório. É uma pena, mas a gente tem um tempo aqui, né, e eu acho que o papo tá tão bom que eu já deixo aqui o convite pra você voltar mais uma vez ao Juridicast. Cara, vai ser um prazer, cara. Tá bom? Gostei demais, né? E, assim, um papo que eu adoro, né, falar sobre isso. Enfim, podemos falar outros temas também, mas é algo que faz parte da minha vida, que eu conheço de perto o poder disso. Eu não conheço nenhum. Agora aqui um alerta geral aqui para nossa audiência aqui. Eu não conheço nenhum empreendedor, nenhuma pessoa de sucesso que não pratique networking. Nenhuma. De forma consistente, né, Leandro? Acho que esse é o ponto. De forma consistente também, lógico, né? De forma consistente, da forma correta. Eu não conheço nenhum. Então, assim, é algo que faz parte. Então, muitas vezes a gente se preocupa. Eu preciso desenvolver habilidade disso, habilidade daquilo, conhecimento disso, conhecimento daquilo. E esqueço uma prática que é um superpoder das pessoas de sucesso, que é estabelecer conexões, cultivar uma rede de relacionamentos, né? É o que a gente chama de networking. Então, esse é um superpoder aí que todos nós que estamos aqui ouvindo, acompanhando aqui o programa, podemos desenvolver, né? E com certeza isso vai abrir cada vez mais portas aí nas nossas vidas. Com certeza. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a você, Leandro. Leandro, né? É uma dupla. Muito bem. Aqui é a dupla sertaneja Leandro. E antes de você ir embora, não deixe de avaliar o Juridicast no Spotify. A sua avaliação é muito importante para nós. E o Juridicast volta com um novo episódio na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Até breve.